Fala pessoal, muito boa tarde. Thomas Abud, analista técnico da EK Research. Hoje, dia 16 de abril, terça-feira. Vamos para a atualização da nossa análise sobre as criptomoedas. Vamos lá. Vamos lá. Gráfico na tela, Bitcoin, gráfico diário, tá? Como a gente pode ver, na semana anterior, quando a gente fez a atualização, né, a gente estava aqui nesse candle vermelho, né, do dia 9, como vocês podem ver. O Bitcoin estava em um dia de queda, né? Logo no dia posterior, esboçou aí um movimento de reação nesse candle azul, testando aqui novamente essa região de interesse vendedor e deu continuidade à movimentação de queda, né? Saindo aqui da região dos 69 mil dólares e vindo fazer a mínima aqui próximo ao último fundo na região dos 61 mil dólares, tá? Reduzindo o tempo gráfico, né, indo aqui pro gráfico de 2 horas, né, a gente pode ter uma visão um pouco mais micro, né, um pouco mais intradiária. Vamos só ajustar aqui para a gente ter uma visualização um pouco melhor. Como a gente pode ver, né, Bitcoin, ele testou essa região aqui desse último fundo, que a gente mencionou que poderia ser um ponto de parada no preço, né? Até esboçou um movimento aí de reação, né? Considerando esse pavio aqui, foi até um movimento até que razoável, tá? Mas não conseguiu, né, dar continuidade à movimentação de alta e seguiu aí na movimentação de queda, né? Vindo testar aqui esse último fundo, próximo aos 61 mil dólares, onde a gente mencionou que poderia ser um segundo ponto de parada no preço, né? E aqui sim esboçou um movimento bem mais forte aí de recuperação, tá? Voltando aqui, testando esse próximo aqui desse último topo, né? E deu continuidade à movimentação de baixa e no momento se encontra aqui nessa região, bem próximo, né, desse último fundo aqui, próximo aos 61 mil dólares, tá? Analisando os indicadores, vendo a movimentação de preço, né, principalmente uma coisa que me chama a atenção, que a gente tinha esse fundo e agora com esse teste a gente tem aí fundos praticamente nivelados, né, fundos iguais, um fundo duplo, tanto faz aí a denominação que você queira dar, né, no nosso operacional. Regiões assim, né, com fundos nivelados, são regiões onde tem bastante liquidez, tá? E ainda mais que a gente está acima, né, de uma zona de ineficiência, essa zona aqui em cinza, né, uma zona de ineficiência do gráfico semanal. Então, para os próximos dias, né, eu aguardo um movimento de correção, tá, onde o Bitcoin ele possa continuar esse movimento de queda, né, vindo capturar liquidez abaixo desses fundos nivelados, né, e talvez até testando essa região de ineficiência, né, com o objetivo de capturar essa liquidez existente nessa região, tá? E aí sim a gente vai estar num ponto bem interessante, onde ele confirmando, né, interesse, né, confirmando interesse em preços mais altos, né, através de uma mudança de caráter, né, da análise SMC, né, o ativo rompe um topo válido com intencionalidade, né, em preços mais altos, demonstrando interesse em preços mais altos, voltando para fazer um teste, a gente pode comprar e surfar esse movimento de possível recuperação, tá? Caso a gente não tenha essa confirmação, né, o ativo só venha caindo forte, ele provavelmente vai testar aqui os 50% dessa região, próximo aos 56 mil dólares. Beleza? Indo para o gráfico do Ethereum, tá? Gráfico diário também, para a gente fazer a nossa atualização do Ethereum, a gente pode ver, né, que na semana anterior a gente estava mais ou menos nessa região, tá? Desse candle vermelho aqui, onde eles tinha acabado de fazer a manipulação da extremidade superior dessa consolidação, né? O ativo veio, fechou acima da região, fechou abaixo da região, esboçou, né, um
movimento de queda bem forte no dia da atualização. Tentou aí um movimento de recuperação, mas não conseguiu e seguiu na movimentação de queda, né? Rompeu as regiões de fundo que a gente que a gente tinha mencionado, que poderiam ser regiões aí de possível parada no preço, tá? Seguiu no forte movimento de queda, rompendo essas regiões, veio até romper essa região aqui de interesse, de uma região de possível interesse comprador no 2937, tá? Onde ele até esboçou aí um movimento de recuperação, testou aqui a extremidade inferior da consolidação, que antes estava atuando como um suporte, agora passou a atuar como uma resistência, né? O fenômeno aí da troca de polaridade, e seguiu aí na movimentação de queda. Reduzindo o tempo gráfico, indo aqui para 2 horas, para a gente ter uma visão aí mais de curto prazo. Vamos só ajustar aqui para a gente poder ter uma visualização um pouquinho melhor. Então, como a gente pode ver aqui no gráfico de 2 horas, o ativo veio uma queda bem forte, rompeu essa região desse último topo, desse último fundo, onde a gente mencionou que poderia ser um possível ponto de parada no preço, até esboçou aí um movimento de recuperação, mas nada muito significativo. Continuou a movimentação de queda, rompeu esse último fundo, onde a gente mencionou que poderia ser um segundo ponto de parada no preço, e veio buscar liquidez, até testando essa região de possível interesse comprador, né, no 2937, até rompeu um pouco aqui essa região, e aí sim fez um movimento um pouco mais expressivo de alta, né, voltando aqui próximo a esse topo, capturando liquidez aqui, e deu continuidade à movimentação de queda, tá? Com isso, né, o que eu espero, né, para os próximos dias de Ethereum, tá aqui mais ou menos nessa seta, né? A gente tem agora, né, uma zona de liquidez abaixo aqui desse fundo, que está bem próximo também dessa zona de possível interesse comprador, tá? Então, acredito que nos próximos dias, Ethereum, ele pode continuar caindo, vindo buscar liquidez abaixo desse fundo, testando essa região de possível interesse comprador, e aí, confirmando, né, uma mudança de caráter da análise SMC, né, voltando para um teste, a gente pode surfar esse possível movimento de recuperação, tá? Mas é claro que não adianta só o ativo vir cair, né, e já vamos comprar aqui para surfar esse possível movimento de recuperação. Vai depender muito da avaliação de como o ativo ele vai cair, como ele vai se comportar aqui nessa região, tá? Então, eu vou aguardar, né, olhando para um tempo gráfico um pouco menor, que o ativo venha, faça, né, um topo, perca essa mínima, validando esse topo, né? Quando ele perde essa mínima, ele valida esse topo, e aí sim faça um movimento forte de alta, né? Rompendo esse topo válido, com interesse, demonstrando interesse em preços mais altos, e aí o ativo voltando para um teste, a gente pode comprar com o objetivo de surfar esse possível movimento de recuperação até essa zona aqui do 3.516, se não me engano, tá? Que é uma zona de interesse vendedor, né? E que também a gente tem essa POC aqui, né? Se a gente traçar, pegar esse forte movimento de baixa, tá? Aqui nessa região dessa linha vermelha, né, foi onde a gente teve o maior volume de negociação nessa faixa de preço, tá? Então aqui possivelmente vai ser um local onde o ativo ele vai bater e vai sentir, tá? Então, confirmando essa compra aqui embaixo, aqui em cima é um ótimo ponto para a gente fazer uma realização parcial ou até mesmo liquidar a posição. Beleza? Então, essa foi a nossa atualização sobre a análise do Bitcoin e do Ethereum, e na semana que vem a gente volta com uma nova atualização. Uma boa tarde e bons negócios a todos. Até mais.